Hello, hello, meu povo do MovoCast, gente. Hoje, assim, tô muito feliz, animada. Rafise falando aqui, né, como eu falo sempre, sua consultora amiga, deusa, louca feiticeira, para falar sobre carreira hoje, gente, com uma pessoa que eu admiro muito. Já vou começar falando, poderia fazer 1000 elogios aqui, rasgar elogios para minha amiga pessoal e também parceira de trabalho e tantas outras coisas que somos, já moramos juntas, foi tudo muito lindo. Vou nem vo assim, vou deixar essa pessoa se apresentar por si, Tamires Viana, vou dizer o nome dela aqui. Estamos hoje entrevistando Tamires Viana, minha amiga pessoal, posso repetir, amiga pessoal, parceira de trabalho, tudo isso. E também, é bom, Tami, se apresente, fale você, de você, porque eu acho que dispensa eu jamais vou conseguir, é uma temeridade falar de você. Eu queria dizer o mesmo, amiga. Assim, um prazer estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Eh, Acho que tem várias formas, né, assim, que dá para a gente se apresentar. Acho que a primeira coisa é que eu gosto de me considerar alguém que uma grande aprendedora, assim, da vida, assim. Então, esse senso de curiosidade, de buscar coisas novas, assim, sempre me acompanhou desde o início da minha trajetória. E acho que isso fala muito sobre muitos dos mergulhos que eu dei, assim. Então eu, sei lá, não venho do tradicional, apesar de eu estar em recursos humanos, às vezes as pessoas têm aquela carreirinha mais quadradinha, né, de Uhum, é verdade. estágio, vai crescendo, se desenvolvendo. Eu não, eu vim de vendas, negócios, assim, nada a ver, assim, a princípio do que é o tradicional do mundo de RH. Bom, basicamente, eu me formei administradora, mas antes de decidir que eu queria ser administradora, eu já tinha decidido que eu queria fazer uma pós em pedagogia da cooperação. Então, eu me formei, me especializei em ajudar as pessoas a trabalharem bem juntas. Além disso, eu me especializei muito nesse aspecto de como conectar as pessoas, como ajudar elas dentro dos diferentes contextos. Isso passa por design de conexões, aprendizagem autodirigida, liderança dentro do contexto remoto, enfim. E também dei vários mergulhos corporativos em vários contextos também, né, então eu atuei desde multinacional, startup, consultoria, onde já vi de tudo um pouco, assim. Eu trabalhei muitos anos em varejo, né, assim, então dentro da minha trajetória eu vivi muito de varejo, mas vivi muito de startup, muito de tecnologia, outras realidades. Mas eu sou uma grande aprendedora, e isso passa por meu processo de autoconhecimento, que sei lá, eu faço terapia desde que eu tenho 6 anos de idade, eu estudo Eu fiquei filosofia desde que eu sabendo tenho dessa 11. curiosidade hoje, gente. Meu Deus, ela faz terapia desde os 6 anos. Como eu vim Pois parar é. aqui? Eu só tenho 6 anos, você na É bem terapeuta. isso, nunca tinha feito. Bem por aí, bem por aí. Então é isso, assim, eu tô sempre nessas conversas internas, assim, de: "Nossa, puxa, como é que eu posso deixar esse lugar um pouco melhor que eu encontrei, assim, esse mundão um pouco melhor?". Verdade. Ah, isso é lindo, dá para ver isso em tudo que você faz. E, assim, então hoje o nosso plano aqui no MovoCast é falar assim, trocar com você sobre 2 coisas que eu acho que você é muito que eu amo trocar, né, quando a gente fala que é contigo, que é aprendizagem autodirigida e educação corporativa. E eu queria te ouvir primeiro sobre educação corporativa, porque você tem essa trajetória mesmo muito é uma mistura do Brasil com o Egito, né. Tipo assim, você vem de Bem tantos por aí. lugares, né. E como é que quando você chegou na aprendizagem corporativa? Quando que começou a fazer sentido isso pra você? Olha, eu poderia dizer que começou quando eu era pequenininha lá em Barbacena, né, assim, que de fato vem desde muitos anos de idade que eu queria trabalhar com educação. Então eu lembro, assim, de eu com 5 anos de idade que eu dizia que eu queria ser professora. E no alto dos meus 5 anos, né, assim, o que eu conseguia enxergar era professora de criança, obviamente, né, assim, que Claro. era o contato que eu tinha. Mas eu consigo super ver uma relação disso com aquilo que eu faço hoje, eh, porque, né, assim, eu fui caminhando ao longo da minha trajetória e fui descobrindo o que que eu gosto mesmo é de trabalhar com aprendizagem de adultos, conectando isso com o negócio, com impacto, enfim, fui entendendo que, né, assim, que existia até esse outro contexto em termos de profissão. Na minha carreira propriamente dita, isso começou com um convite do RH para ser multiplicadora de aprendizagem. Então, lá em 2007, né, 18 anos atrás, eu me inscrevi para um programa de multiplicadores, me apaixonei por esse negócio que é facilitação, que é
né, assim, estar junto com as pessoas para colocar atenção num determinado ponto. E aí fui Uhum, me conectando cada vez mais com RH e tudo mais, e e aí fui crescendo. Eu brinco que foi um divisor de águas num dado momento da minha vida em que eu estava como multiplicadora, mas ainda estava dentro de vendas, e eu recebi 2 convites, um para ser supervisora de vendas e outro para virar especialista de treinamento. E aí eu tomei a decisão de, como vocês sabem, né, já dá para saber uhum, o fim da uhum, história, para especialista de treinamento e fui crescendo e me desenvolvendo dentro dessa área, assim. Então, isso passa por ter vivido esses cenários que eu falei, mas também por empreender, que foi onde a Movuca e a minha empresa se encontraram, né, as nossas empresas se uhum. encontraram nesse processo, e hoje é um prazer a gente poder atuar juntas em projetos de HR as a Service, em que a gente ajuda a implementar áreas de RH nas empresas, mas também conduzir programas juntas, pensar processo de aprendizagem, enfim. Então, minha conexão com a educação corporativa passa por tudo isso. Lindo, maravilhoso, adorei que você já trouxe aqui, né, o nosso como a gente formou o nosso megazord, né, eu acho que é tipo isso, assim. É, porque você tem todo um jeito legal, assim, de pensar a aprendizagem, a muvuca vem com outro tempero, e a gente faz tipo um caldeirão, assim, de referências muito legal, quando a gente decide fazer projetos juntas. Bom, e aí eu quis trazer você também, Tami, então beleza, né, estamos falando aqui de aprendizagem corporativa, estamos falando de treinamento e desenvolvimento em termos mais, né, assim, populares, né, estamos falando de facilitação, trilhas de aprendizagem para pessoas que são líderes, pessoas que não são. Acho que é legal trazer esse contexto. E aí eu queria trazer uma camada a mais para essa conversa, que é a aprendizagem autodirigida, que foi outra experiência que nos conectou, né, lá no mall e tudo mais. Então, eu e a Tami, a gente se conheceu, vou dar um breve contexto para vocês, trazendo um pouco de como eu vejo, e aí eu já vou convidar a Tami para fazer também esse movimento de dizer como ela vê. Eu e a Tami, a gente se conheceu num curso que a gente fez em 2023 de aprendizagem autodirigida. Curso, acho que é uma palavra meio uma jornada, né, de aprendizagem autodirigida com o Alex Bretas, que é uma das grandes referências que a gente tem aqui no Brasil nisso. E a aprendizagem autodirigida, eu sempre falo que podem existir várias formas, metodologias, né, pelas quais você pode aprender algo, tomar essa decisão de aprender algo. A aprendizagem autodirigida é uma delas, né, uma forma de caminhar, né, de aprender. E ela é bastante para mim, ela é bastante interessante, ela me interessa muito, porque é uma existem várias arquiteturas de aprendizagem, eu falo que é como se fosse a tabela periódica, assim, é como se eu imagino, assim, como se fosse uma tabela periódica cheia de elementos. Acho que são 21, eu não lembro decor agora, acho que são 21. Arquiteturas de aprendizagem, que são 21 formas diferentes de você ser protagonista do teu próprio aprendizado, né, de você pegar ali algo que você está com vontade de aprender e construir um conhecimento profundo, plural, sobre isso, né. E isso não necessariamente é ser autodidata, né, você não porque a gente tem muita gente que fala, né: "Ah, é autodirigido, então sou eu que vou fazer tudo". Não. Existem várias, arquiteturas ali que são para você aprender com grupos, com outras pessoas, pedindo ajuda de especialistas, né. Pode ser por meio da aprendizagem mais formal também, então eu posso decidir na minha jornada de aprendizagem autodirigida que eu vou fazer um doutorado. Eu posso decidir que eu vou fazer um mestrado. Uma pós, por exemplo, a Tami super autodirigida, ela nem sabia direito qual que era a graduação, mas a pós ela sabia. Isso é autodireção na prática, né. Saber qual que é o tamanho da tua coceira de aprendizagem ali, né. E foi nesse contexto que eu e a Tami, a gente se conheceu, nesse interesse, né, de aprender formas de aprender de forma autodirigida, e a gente morou juntas na primeira residência de aprendizagem autodirigida do MOL mesmo, né, ali daquele grupo, né, dos moleiros que a gente falava, quem faz o MOL vira moleiro. E
E a residência é uma das arquiteturas de aprendizagem que é muito utilizada no meio artístico, né, então o Felipe, que é meu companheiro, já tinha feito 2 residências de aprendizagem e ele nem sabia que era uma arquitetura de aprendizagem, ele me contou isso, eu falei: "Cara, como que é isso, né?". Que ele passou um tempo morando lá com o professor dele no Canadá e outros artistas, fazendo aula de desenho, todo mundo junto na mesma casa, né, tendo uma experiência imersiva. E a gente viveu isso por um mês, eu e a Tami, onde a gente pôde experimentar várias arquiteturas de aprendizagem, conversar sobre isso com várias outras pessoas, né. E para mim esse lugar da aprendizagem autodirigida é muito caro, muito importante, principalmente aqui na Muvuca, porque a gente tem, uma vida corporativa de treinamentos em que as pessoas falam: "Meu Deus, as pessoas não se engajam, a galera vai por obrigação". A gente ainda tá usando o indicador de quantas pessoas apareceram no treinamento e achando que esse é o indicador massa, sabe. Então a aprendizagem autodirigida, ela desperta várias outras coisas que eu vou dialogar depois com a Tami aqui, que eu acho que podem ser mais eu acredito que são ferramentas mais efetivas, né, no que a gen no nosso fazer aqui como profissionais de treinamento. Mas todo esse contexto de explicar a aprendizagem autodirigida aqui como eu vejo, para te ouvir também, Tami, assim, né, para você, o que que é aprendizagem autodirigida? Como que você aplica isso na tua carreira, como profissional de treinamento também, enfim. Boa, acho que tem muito a ver com o que você foi trazendo também, né. E para mim, a autodireção tem a ver com cada um assumir o controle do seu processo de aprendizagem, assim. Então, eh a gente ter o protagonismo mesmo nesse processo. A gente recentemente até estava falando sobre isso, eu trouxe uma imagem que eu sinto que ilustra muito, que é você tá no volante da direção do teu processo de aprendizagem. Isso não significa que alguém não vai encher o carro para você, ou que não vão te dar uma dica de rota, de como é que você pode fazer, né. Quando a gente traz a figura dos mentores, eu atuam muito dessa forma, né, assim: "Puxa, você já experimentou por esse ir por esse outro caminho?". Alguém que já viveu vários caminhos, que já passou pela experiência que pode trazer muita coisa. Então, em essência, para mim, se eu tivesse que responder de forma muito simplificada, é isso. E eu concordo super com você, não tem nada a ver com a gente estar sozinho nesse processo. Apesar de que a autodidatismo pode estar dentro de um processo de aprendizagem autodirigida também, você também pode resolver explorar por si só, né, isso também faz parte do processo, até porque os adultos, de forma geral, eles aprendem muito fazendo, né, Andragogia já trazia isso lá atrás, né, então também, também tem muito a ver com isso. E eu acho que tem um aspecto importante da aprendizagem autodirigida que conecta muito com o futuro dos negócios e com o futuro né, das profissões de forma geral, porque com o mundo se transformando cada vez mais, e a gente escuta falar cada vez mais de upskilling, reskilling, porque aquilo que vai ser necessário dos profissionais daqui 2 anos não é aquilo que eles fazem hoje, por exemplo. Se você pega, por exemplo, uma fábrica de carros que está migrando para um cenário 100% de carros elétricos, a maneira como eles produziam os carros antigamente não serve nada para a maneira como se produzem os carros hoje. Então, cada vez mais essa habilidade de como é que você, domina o processo de desenvolver novas competências e buscar novas habilidades, ele vira um superpoder, é um aspecto chave dentro da tua carreira e é o que vai te diferenciar como profissional. Quanto melhor você for em aprender a aprender ou aprender coisas novas, mais você vai se diferenciar, vai ter mais reconhecimento, né, assim, vai conseguir dar passos diferentes das outras pessoas, né. Inclusive, uma coisa que chama atenção quando a gente olha para o ranking do Fórum Econômico Mundial, que é um ranking super conhecido para olhar para skills do futuro e tudo mais, é que essa habilidade de aprender, ela está na frente de coisas como liderança e inovação até hoje em dia. É uma habilidade muito mais poderosa do que todas essas outras, porque hoje precisa de liderança de uma determinada forma, precisa de inovação de uma determinada forma. Mas quantas formas de liderança serão necessárias ainda e como a aprendizagem autodirigida pode ter um papel-chave nisso, assim, especialmente é estratégico se a gente parar para pensar para as empresas, né, assim, puxa, se eu quero que o meu profissional ele seja capaz de se adaptar às demandas novas que vão vir do mundo, então o que mais eu preciso do que explicar para ele a técnica ou aquilo que eu acho que ele tem que aprender, é ensinar ele a buscar aquilo que ele vai precisar no futuro. É ensinar como que ele vai se adaptar, né, tipo, qual é a ferramenta que vai ajudar ele a se adaptar, né, muito bom. Amei, amei muito. E e aí eu quis trazer alguns temas que eu acho que a gente dialogou bastante sobre eles lá na residência também, algumas coisas que a gente
conversou lá e eu acho que, sei lá, a gente já trabalha juntas há tanto tempo que a coisa ficou meio intuitiva, assim, pra gente. Eu acho que a gente vai ter que tirar desse lugar da intuição agora e fazer uma dissecar, sabe, tipo, trazer um pouco, assim, como se fosse uma aula de anatomia aqui, porque eu queria falar sobre curiosidade, Tami, em educação corporativa, em treinamentos. Eu queria muito falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa falar sobre curiosidade, sabe. Tô fazendo essa pergunta, assim, porque eu quero muito trocar sobre isso com você, sabe. Eh, Porque é muito importante. A gente tem treinamentos em que as pessoas chegam nada curiosas, nada animadas, elas saem exatamente do mesmo tamanho que elas entraram. Daí você pergunta pra elas: "Que você achou do treinamento?" Ela fala: "Gostei", né. E O que você aí, mais assim gostou? Foi do coffee break. isso mesmo. E eu fico assim, né, tipo, com essa bagagem filosófica que eu tenho, assim, o que que é o gosto, né? Tipo, pensando num senso estético, assim, tipo, o que que é o gosto? O que que significa eu gostei num contexto de aprendizagem, sabe? Tipo, sendo que gosto é uma coisa que a gente sente quando a gente olha uma obra de arte e tal, sabe? Tipo, é outra. Claro que também, ao ver uma obra de arte, a gente também vai aprender, mas percebe? Sei lá, você tá num treinamento sobre, sei lá, liderança, resiliência, né? E a pessoa diz: "Eu gostei do coffee break". Então eu fico assim, quando acontece isso pra mim, um girassol morre, sabe, tipo, eu falo: "Meu, toda vez que a gente faz um treinamento em que as pessoas dizem que elas gostam do coffee break, um girassol seca e morre no planeta", porque é uma tristeza, assim, do fundo do coração. Então eu acho que a curiosidade é essa faísca que a gente precisa despertar, né, eu acho que mais do que fazer treinamentos legais, eu adoraria que a gente discutisse mais treinamentos que deixam as pessoas inquietas, sabe, que deixam as pessoas, assim, que elas saiam incomodadas, com coceiras de aprendizagem, né, que tragam esse lugar de mobilização, né. Então, eu acho que isso está tão em falta que eu queria te ouvir, porque isso é um tema muito importante na aprendizagem autodirigida, né, a gente só vai em direção de aprender aquilo que a gente está curioso, aquilo que tem aquela faísca pra gente, né. Como é que a gente faz isso nas organizações? Eu vou chegar lá, só queria costurar 2 coisas que você trouxe que despertaram em mim, assim, o primeiro tem a ver com esse aspecto, né, assim, da pessoa sair inquieta. A gente troca muito sobre isso, né, de que, puxa, às vezes o grau de insatisfação pós-treinamento é positivo, porque significa que essa pessoa saiu incomodada, né, então acho que essa é uma primeira coisa. Muitas empresas estão assim: "Puxa, como é que foi o NPS do treinamento, né, as pessoas estão satisfeitas ou não?". Depende, o que que você quer, né, assim, tipo, você quer que as pessoas saiam de lá sorridentes ou você quer que provocar mudança na organização? E a mudança parte de um incômodo, muitas vezes, né, assim, de eu sentir que, puxa, as ferramentas que eu tenho não são as que vão me levar onde eu quero chegar. Então essa é a primeira coisa que eu queria trazer, do que você trouxe. E a outra coisa é em relação ao próprio coffee break, que é uma provocação mesmo, que é puxa, se o que as pessoas gostam num treinamento é um coffee break, será que o que que tem dentro do coffee break também, né, assim, que não é o pão de queijo, né, assim, só, né, o pão de queijo, pode ser também o pão de queijo. Mas será que não é a informalidade que o coffee break provoca, a oportunidade de me conectar com pessoas que normalmente eu não me conecto, que talvez seja inclusive um desses caminhos para a gente poder provocar curiosidade nas empresas? Então eu queria fazer essa costura. E aí voltando para sua pergunta, né, de como é que a gente pode fazer isso nas empresas, e acho que tem uma coisa que é resolver isso de uma vez por toda, né, assim, puxa, porque as empresas deveriam abraçar esse potencial, concordo plenamente, assim, porque de fato tem muita, né, assim, a gente estava falando justamente disso, né, assim, como é que eu desenvolvo super colaboradores se todos eles têm essa competência de olhar para as suas curiosidades. Mas eu, infelizmente, vou ficar devendo a pós-graduação em fada. A varinha mágica eu não trouxe, né, assim, não tenho essa resposta única para né, assim, para essa pergunta, mas tem alguns caminhos, né, assim, para a gente poder pensar e desenvolver essa curiosidade. Eu acho que tem a ver com a gente criar uma cultura de aprendizagem. Quando a gente fala de cultura, a gente precisa pensar numa abordagem que ela é sistemática e que muitas vezes as pessoas querem tratar com intensidade algo que requer, na verdade, consistência, né? Com a gente construir um conjunto de rituais, ferramentas que vão fazer isso. Para você ter uma ideia, Rafa, lembrei agora
tem uns 10 anos, mais ou menos, eu lembro de eu levar a palavra da cultura de aprendizagem, todas as minhas apresentações de estratégia estava lá, cultura de aprendizagem, etcétera. Eu lembro que eu repetia várias vezes e tinha uma coisa que eu usava, um conceito que eu usava até antes de vir o CEP+R do Conrado e do Alex, que eu dizia assim, que eu queria implementar comunidades secretas de aprendizagem. E aí ninguém entendia direito o que que eu queria dizer com comunidades secretas de aprendizagem, isso era um negócio muito fora do que as pessoas estavam acostumadas. Mas basicamente, o que eu queria era criar um espaço em que as pessoas pudessem explorar curiosidades parecidas e se encontrar para explorar essas curiosidades, esse tema, numa vibe meio Vegas, assim, sabe? Tipo, quem viveu, viveu. E com esse contexto da autodireção, que não tem uma única forma para dar essa resposta especificamente. Então, de forma prática, o que eu sinto que dá para a gente fazer para incentivar a curiosidade dentro dos contextos corporativos, primeiro de tudo, é a gente sair da cultura do a gente já tem todas as respostas, né, se não tem mais nada que a gente possa né, aprender, a gente já sabe tudo, a gente não, né, tá tudo certo, tudo funciona, etc. Para criar intencionalmente espaços onde a gente não sabe. E muitas vezes é mais fácil criar esses espaços onde a gente não sabe, de fato, em projetos que são de outros temas ou de outras áreas, ou chamar vozes que normalmente não participam da solução daquilo para poder trazer a sua perspectiva também. Então, incentivar os líderes, inclusive, a explorar esses novos territórios em conjunto e tal. Isso pode ter várias formas, desde criar um squad multidisciplinar para resolver um projeto, ou mesmo pensar em imersões e criar contextos que são diferentes do habitual, né? Assim, então, você faz um team building, por exemplo, reúne um grupo de pessoas para olhar para um determinado problema, ou quando você faz um hackathon, por exemplo, e monta equipes para poderem olhar para esse problema. Sei lá, você pode até criar momentos até de cafezinho mesmo, dessa informalidade, de reproduzir o que a gente estava falando lá atrás do contexto do coffee break, para possibilitar que pessoas que normalmente não convivem juntas possam conviver, né, assim, então você proporcionar uma, né, uma atividade, alguma coisa em que essas pessoas possam se integrar, saber mais umas das áreas dos outros, pode catalisar uma conexão que você não espera e que vão fazer emergir uma curiosidade dali e alguém ajudar, alguém que, sei lá, de finanças, suportar alguém de recursos humanos dentro de um contexto que normalmente essa pessoa não teria. Acho que tem uma outra estratégia também que algumas empresas adotam, que é ser intencionais em criar espaço para esse tempo de curiosidade. Então, por exemplo, pensar num período que ele é dedicado a explorar temas de interesse pessoal, né, assim, desde lá de trás, você não lembro se é o Google ou o Facebook já criava uma coisa assim, você pode dedicar até X horas da sua semana para explorar um tema que seja do teu interesse, dentro do horário de trabalho. O iFood usa isso, por exemplo, para aprendizagem, assim, não tem um roteiro que as pessoas precisam seguir, mas tem um dia em que eles têm X tempo ou, né, assim, meio período, não sei exatamente a quantidade de tempo, mas para eles explorarem esses interesses pessoais que podem ter relevância para o negócio no final do dia, sabe. Eu acho que essas são algumas possibilidades, mas varinha mágica infelizmente não tem, vou ficar devendo. Não vai dar receita pronta também, né, a gente não é aqui Rita Lobo, Ana Maria, né, também que vai entregar a receita Nossa. pronta que funciona, né, a receita prática que funciona, que também tem cada um tem uma realidade, assim, né. Eu acho que pra mim, assim, tem uma coisa muito legal, assim, do que você trouxe que, sei lá, eu fico pensando no background disso, assim, sabe, que é, né. Sei lá, às vezes a gente dá um espaço para as pessoas dizerem o que elas têm vontade de aprender, sabe, é uma coisa muito simples, assim, tipo: "Ó, a gente tá com esse desafio X aqui, o que você gostaria de aprender sobre isso?". Se a gente pudesse contratar uma hora de um especialista nesse tema, o que que você perguntaria para ele? E você tem direito a fazer uma pergunta. Qual seria a tua pergunta, né? Eu acho que isso já traria vários elementos pra gente, em que a gente constrói uma solução de aprendizagem corporativa baseada nas curiosidades, né? Nessas que a gente tem menos margem, por exemplo, a gente tem que fazer um treinamento por competências ou a gente tem que fazer um treinamento obrigatório aqui. Então tá, então formule uma única pergunta, né, e aí a gente constrói em cima também da curiosidade também, né, e não só do que tá ali programado, né. E eu acho que, Rafa, tem uma coisa também que as pessoas têm uma lógica até em RH de que a gente precisa pegar a massa toda também, sabe. Então, Ah, é a verdade. gente também precisa entender, assim, que não vai ser todo mundo na organização que vai ter essa postura ou esse interesse.
A gente né, a gente trabalha, tanto você quanto eu, a gente trabalha muito com metodologias ativas de forma geral. E o que a gente observa na prática nas organizações é que, por mais assim, tipo, incrível que seja, super focado para aquilo que é relevante para aquela pessoa e tudo mais, às vezes ela simplesmente não tá afim, sabe? Ela quer, eu costumo dizer que as pessoas gostam muito de podcast ao invés de ação de aprendizagem, né? Ela quer entrar, escutar, continuar fazendo o trabalho dela e para ela isso é o participar, assim. Então também a gente precisa entender que essa postura protagonista, ela não vai ser em 100% das pessoas e tá tudo bem, ou não vai ser ao mesmo tempo para 100% das pessoas. Isso, Às vezes vai também ser para tem um isso, grupo né. agora, depois para um outro, depois para um outro. Que de fato as pessoas às vezes têm prioridades diferentes, assim, sabe. Então naquele momento, assim como na nossa vida, às vezes a pessoa tá mais focada: "Puxa, eu quero qualidade de vida agora", a outra não: "Puxa, eu tô super quero carreira, quero crescer". Cada pessoa às vezes está num momento, assim, então a gente precisa entender isso também. E às vezes até o tipo de aprendizagem dentro da organização, né. Tipo assim, a gente tá vindo lá com um treinamento super hiper robusto e a pessoa tá lá na ponta passando por um problemaço, ter que gerir um monte de coisa que ela nunca fez na vida. E daí a gente ignora esse espaço de aprendizagem, né. A gente diz que ela vai aprender só no treinamento, mas olha o que ela tá passando, né, tipo, olha a borda, a musculatura que ela tá ganhando de aprendizagem ali sobre outras coisas dentro da organização, de forma vivencial, né, então eu acho que isso é muito importante também de reconhecer, né, que tipos de aprendizagem também a gente pode fomentar e que vão trazer essa curiosidade, né. E aí eu acho que trazendo esse tema, esse gancho aqui do às vezes eu tô lá no mundão aprendendo, sabe, eu queria falar um pouco sobre aprendizagem por meio da descoberta, também, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que isso tem a ver com autodireção. E por mais que não pareça, eu acho que tem a ver sim com o ambiente corporativo, porque a gente desde localizar aquele documento num drive gigantesco, entende, a aprender uma funcionalidade nova do Slack, por exemplo, a gente tá passando por aprendizagens por meio da descoberta o tempo todo, assim, dentro do corporativo. E aí eu queria aprofundar com você um pouco sobre isso, né. O que que é aprendizagem por meio da descoberta e como é que a gente não é como é que a gente fomenta, mas como é que ela existe dentro do ambiente corporativo, e como nós, profissionais de treinamento, a gente pode cuidar disso também, né. Boa, Rafi. O Conrado, inclusive, escreveu um livro novo, inclusive, que fala muito sobre isso, né? Sobre aprendizado incidental. Ainda não tive oportunidade de ler e de explorar um pouco mais. E vou trazer aqui a minha perspectiva dentro disso. Assim, o aprendizado pela descoberta tem muito a ver com como é que você vai resolvendo os problemas à medida que eles acontecem, né? Ou como você vai eh, consolidando o aprendizado, né, assim, de forma muito orgânica e natural. Então, você ter um espaço de exploração e de experimentação para poder aprender. Então, para mim, isso passa por, primeiro de tudo, segurança psicológica, né, assim, então criar um espaço em que a gente não tem a resposta certa, em que as pessoas podem tentar tentativa e erro, né, De assim, poder fato errar. descobrir, né, de fato descobrir, Exato, gente. exato. É. Se eu não tenho a resposta ainda, talvez eu vou tentar uma primeira que não é a melhor resposta, ou que não é a resposta, né, assim, ideal. E aí eu acho que uma das coisas do que você falou, do que a gente pode suportar como organização, tem a ver até com a gente documentar esses processos, assim, sabe. Quando a gente criar, de repente, estruturas em que a gente olha para a colheita desses aprendizados, até para poder multiplicar e fomentar isso cada vez mais, assim. Muito bom. Então, acho que tem uma prática muito legal que eu gosto da Amazon. A Amazon tem 12 princípios de liderança, que são os aspectos da cultura da Amazon. E aí uma prática legal que eles têm, eu fiz um benchmarking com eles dizem assim que para cada projeto eles priorizam um dos 12 princípios. Porque muitas vezes você vai precisar fazer um trade-off, né, então, o que que eu quero dizer com isso? Você pode pegar um projeto em que ele tem mais espaço, por exemplo, para exploração e para descoberta. Porque o que você quer ali é inovação, e é isso que você está priorizando em relação àquele projeto. E talvez isso não vai ser o mais rápido possível, porque você está num processo, né, de descoberta, que ele Uhum. requer tempo, e muitas vezes a gente quer todas as respostas prontas, etc. No mundo de inteligência artificial, então agora é isso, né, 2 segundos É, para dar a organizada. resposta. eh Só que o 2 segundos para dar resposta, ele não possibilita o processo de aprendizagem justamente, né, assim, então, beleza, a inteligência artificial vai me dar a resposta em 2 segundos, mas o que que eu, enquanto profissional, daqui 5 dias vou lembrar
para aquilo que foi a Exato, vou resposta saber da fazer, inteligência vou poder artificial de ensinar outra hoje. pessoa. É. Exato, exato. Se eu só seguir um manual, assim, tô só executando, assim, passo aí um robô, né, assim, no fim das contas, eu tô só, Total. sendo um instrumento para aquilo acontecer. Então acho que a gente precisa desenvolver músculo também para reflexão. Acho que tem um exercício que às vezes a gente provoca quando a gente está numa sessão de aprendizagem, que é se propor a usar o modo devagar do cérebro, em que você, mais uma vez, não tem as respostas ainda, né, assim, porque é muito fácil, o cérebro quer economizar tempo e é ótimo que ele economize tempo, que eu não tenha que pensar toda vez que eu acordo que eu tenho que pôr o pé no chão, que eu tenho que respirar, né, que ele faça tudo isso por mim. Mas tem contextos, especialmente dentro de negócios, em que você precisa se colocar numa postura assim: "Espera, deixa eu pensar de novo sobre esse assunto, ou Uhum. deixa eu dormir um pouco mais em cima disso antes de dar resposta". Não que eu seja um mega exemplo disso, eu sou acelerada também, eu quero resolver as coisas e tal, mas acho que é isso, por isso precisa ser muito intencional, eu sinto. Concordo. Eu achei muito legal isso que você trouxe, assim, eu não vou dizer exatamente suas palavras, mas vou dizer como ressoou em mim, né. Do quanto a gente precisa, principalmente com lideranças, assim, eu acho, a gente fomentar esse olhar de valorizar as camadas de aprendizagem das pessoas, porque a gente tende a premiar, a dar o parabéns, o feedback positivo quando a coisa tá pronta, acabada, terminada. Quando acabar, a gente vai falar, né. E no mundo de hoje, gente, assim, raramente a estratégia chega até o final sem sofrer uma grande mudança. Raramente as coisas chegam até o final, assim, vamos falar bem a verdade, as coisas pivotam. O seu planejamento, ele vai mudar muito. E aí Você o precisa processo. aprender durante o processo e ajustar a rota no meio do caminho sempre. Não Exato. tem Então, outra opção. né, é super importante olhar essa parcialmente, né. Aqui na Muvuca a gente tá implementando alguns processos de aferir parcialmente as coisas, né. Então se a gente for olhar, a gente estava conversando sobre isso hoje também, em fatias, né. Então de uma semana para outra, qual foi o avanço que você fez? O que que você melhorou? E beleza, então agora que eu consolidei esse tijolinho, da semana que vem em diante, o que será feito, né? E eu acho que isso é super importante, assim, de ter essa clareza, de ter esses diálogos, de criar rituais para isso também, né, num one on one, né, olhar para isso semanalmente, assim, e em sessões de aprendizagem também. Então, se eu tenho uma trilha longa de aprendizagem, aqui na Muvuca a gente faz isso, a gente bota umas 2, 3 sessões só de learning sprint ali, só de conectar os pontos, tipo: "Ó, no início teus objetivos eram esses. Como foi? O que que quantos por cento, né, assim, quanto você já não tem como dar um número exato, mas o quanto você já viu progredindo. E agora, mudou ou não mudou, né?" Porque eu acho que aí a gente fomenta esses espaços da descoberta, né, a gente fomenta esses espaços da pessoa se dar conta, né, assim, se perceber dentro do seu processo de aprendizagem também. Muito bom. E aí eu também queria perguntar da perspectiva de carreira, eu não podia deixar de fazer uma pergunta de carreira, porque eu acho você uma adulta premium no rolê da carreira, assim. Eu falo isso pra você, porque eu acho você uma adulta premium, assim, em termos de decisões de carreira, eu acho muito legal, assim, poder trocar contigo sobre isso. E eu acho você uma baita de uma aprendiz autodirigida dentro da tua carreira, assim, eu também me identifico muito, a gente faz um curso e já meio que sai aplicando, já sai compartilhando, já vou testar aqui, vou pôr nesse treinamento, vou pôr no slide, já vou fazer aqui, aplicar no ritual com a minha equipe, né, e eu acho muito massa, muito precioso, assim, ter essas trocas contigo. E aí a minha pergunta é, para quem se interessou por aprendizagem autodirigida, quer aprofundar um pouquinho, qual é o que que você recomenda para começar a aplicar a aprendizagem autodirigida, tipo, tô numa empresa, eu aqui, a minha empresa ainda não tá massa na autodireção, né. Por onde eu começo? Eu mesma, do ponto de vista individual, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, por onde eu começo, né, a cuidar da minha carreira e usar a empresa como essa plataforma para que eu vá em direção ao que eu preciso aprender? Boa. Eh, esse termo de adulta premium tem sido
É, o pessoal tem usado bastante ultimamente, tá no Qual? hype, assim. A do adulto A multa premium? premium tá no hype. Tá mesmo, por causa do meme, né, que às vezes eu sou adulto, mas às vezes eu preciso chamar o adulto premium. É isso. Todo mundo precisa de um adulto premium em alguma faceta da vida, É assim. verdade. Por onde eu recomendo começar? E até mesmo como conectar isso dentro do contexto corporativo, né, até para você ter apoio Claro. dentro desse processo. Eu acho que tem uma coisa que para mim, e aí contando eu como Tamires aprendiz autodirigida, eu uso muito o aspecto da tentativa e erro no meu processo de aprendizagem também. Então, tem uma coisa que eu tem 2 coisas que eu faço há bastante tempo, uma delas eu faço até de forma bem disciplinada, que é segundo cérebro e bullet journal. E fazer segundo cérebro e bullet journal são 2 coisas que me ensinaram muito. Por quê? Porque no início, quando eu comecei a fazer segundo cérebro e bullet journal, porque, tem um aspecto muito parecido aqui, eu queria que fosse perfeito, sabe, assim, tipo, eu queria que, nossa, todas as anotações estivessem impecáveis dentro do meu segundo cérebro. Segundo cérebro é Isso, uma explica o que é uma segundo cérebro. arquitetura é tanto uma arquitetura de aprendizagem autodirigida, quanto é uma metodologia, né, assim, desenvolvida por quem explorou mais, chama Thiago, é para gestão do seu próprio conhecimento, basicamente. Então, na prática, o que que eu tenho? Tenho um aplicativo em que eu anoto todas as coisas da minha vida. Então, você pode anotar coisas assim, até de trabalho, tipo as tarefas que você tem que fazer, as reuniões que você faz, etc. Eu faço nesse nível. E tem gente que usa o segundo cérebro só para registro de aprendizagem propriamente dito. Eu uso para as duas coisas. Então, eu tenho tanto meu caderno de aprendizado, quanto eu tenho o meu caderno corporativo, assim, da empresa, e cada empresa que eu passei tem um caderno específico e tal. Então, é basicamente fazer a gestão do meu próprio conhecimento. E eu queria a coisa perfeita, mega organizada, etc. E com o Bullet Journal, que é basicamente uma metodologia para você fazer um diário, basicamente, né, físico, no papel, também tinha isso, assim, nossa, tem vários templates, inspirações de outras pessoas, então eu estava muito nessa pira, assim, de que eu queria que fosse perfeito. E aí, qual é a grande graça, inclusive, do segundo cérebro do Bullet Journal? Cara, você testa, não deu certo, né? Se na próxima você não faz. Você não precisa continuar repetindo só porque você falou que você ia fazer daquele jeito. Então, isso para mim fala muito sobre o processo de aprendizagem, assim, da gente descartar aquilo que para a gente não faz sentido e continuar com aquilo que realmente faz. Então, acho que essa é uma grande magia, assim, da gente entender que, por exemplo, se eu pegar meu caderno de aprendizados profundos, vai ter coisa super anotadinha que eu fiz, sei lá, que eu fui lendo um livro, eu fui fazendo as anotações dos insights que eu fui tendo, correlacionando com outras coisas, e vai ter outros que tem três frases escritas, assim, sabe? Tipo, então, acho que é ser não só tolerante com o teu processo de aprendizagem, mas entender, assim, tipo, cara, nesse momento não era o que eu estava conseguindo priorizar e tudo mais. Então, para mim, tem a ver com isso, com entender o que funciona e o que não funciona para você. Acho que tem a ver com você definir objetivos daquilo que você quer e entender como é que isso também se costura em várias dimensões da sua vida. Acho que tem uma coisa minha, por exemplo, que desenvolvimento de pessoas é uma coisa que fala muito sobre a Tamires como indivíduo, sabe? Então não é só o meu trabalho propriamente dito, assim, tem a ver com o meu modo de me relacionar no mundo. Então eu tenho muito interesse, muita paixão para descobrir todos esses temas, assim. Então, se você encontrar alguma coisa que também te conecta em vários universos, eu sinto que é uma coisa que vai te dar essa motivação natural para você explorar cada uma dessas coisas. Por exemplo, tem uma pessoa com quem eu convivo que ela trabalha tanto em RH e ela está fazendo um estágio em veterinária. E ela conseguiu sacar que o que tem em comum desses 2 mundos é que ela gosta de cuidar. Então, assim, tipo, se ela for atrás de cuidado, não importa se é cuidado veterinário ou se é cuidado com pessoas dentro do contexto de uma empresa. Assim, cuidar é uma das coisas que ela gosta muito e que ela vai e que naturalmente ela vai atrás, assim, que tem a ver com as coceiras e as coisas que estimulam ela de forma geral. Eh então, você definir objetivos e, de repente, tentar encontrar coisas que te mobilizem em várias dimensões da sua vida é uma das coisas que eu sinto que ajuda. Você pode fazer isso de forma estruturada. Então, por exemplo, sei lá, desde você usar um Canvas, né, assim, para definir, assim, o teu objetivo, quais são tuas motivações, eh, quem são as pessoas que podem te ajudar, que conteúdos você pode buscar, que experiências você pode proporcionar. Acho que são coisas que vão te ajudar e entender essa lógica, assim, de que você não vai aprender uma coisa só fazendo um curso. Eu faço sempre essa pergunta quando eu vou falar de desenvolvimento, eu falo assim:
Me conta uma situação em que você sentiu, assim, que foi um aprendizado muito importante na sua vida, ou um aprendizado que te marcou. E aí depois a gente pergunta de onde a pessoa aprendeu tudo isso. Nunca elas falam que foi um treinamento ou foi um curso. E aí a gente descarta muito esse aprendizado, que é o aprendizado da vida mesmo, assim, seja numa conversa, num café, que você estava com a tua amiga e que ela te contou uma experiência que ela viveu, você fala: "Meu, conectei um ponto aqui que eu nunca tinha imaginado e tô saindo com um mega insight". Ou: "Nossa, tive um BO para resolver aqui e ao resolver o BO, eu aprendi um monte de coisa". Então acho que a gente, às vezes, acha que aprender está nesse lugar só do aprendizado formal, né, assim, não do aprendizado informal, aprendizado social, né, assim, que vai para outras dimensões também. Então, nessa linha do começar, acho que tem a ver com isso, com definir um objetivo, com estabelecer um plano, e aí adaptar Registrar no segundo as cérebro, né, achei muito legal também dar essa registrar. dica, Nossa, super eu importante. tenho a segundo cérebro desde 2017 e é uma grande riqueza, assim, eu ainda tenho um desejo, meu segundo cérebro ainda não tem, tudo que eu gostaria que tivesse, eu brinco assim, que eu queria, pegar todo o conhecimento da pós-graduação que eu fiz, de tudo, colocar lá dentro, que não está absolutamente tudo lá dentro também, porque hoje com inteligência artificial eu posso fazer ele pensar por mim daqui a pouco, entendeu, assim, Com tipo certeza, fala aí, ó, reúne aí tudo no segundo cérebro, né. exato. Total. Uhum. Mas enfim, eu queria voltar um pouco mais para esse contexto corporativo e eu queria, dizer 2 coisas, assim. Primeiro, sobre conectar os pontos, assim, sabe, de como é que eu faço para ter apoio, inclusive dentro da organização. É você entender o que que tem de comum entre o objetivo que você tem e o objetivo que a empresa tem para você. Tem um exemplo ótimo nesse sentido do livro da Kim Scott. A Kim Scott escreveu um livro fantástico, chama Empatia Assertiva. Eu prefiro o nome em inglês, que chama Radical Candor, que é sinceridade radical. Eu acho que empatia assertiva é nome para vender livro e eu falo isso o tempo todo. É verdade. Mas E o livro tem é um exemplo que incrível, ela né. é muito bom, é muito bom. Mas tem uma hora que ela está falando sobre como criar PDI, você como líder, como criar PDI para as pessoas do seu time e justamente esses interesses pessoais versus interesses do negócio. E aí ela fala assim: "Puxa, se uma pessoa do teu time tem como objetivo de carreira ter uma fazenda para criar galinhas, e o teu negócio não tem nada a ver com isso, dificilmente, né, assim, você vai ajudar essa pessoa a se desenvolver para ela ver quais são as raças de galinha, o que que é melhor nesse sentido, porque isso não agrega em absolutamente nada para aquele contexto de negócios, né, em que essa pessoa está. Mas puxa, será que empreendedorismo, liderança, gestão, não são habilidades que são importantes para ambos os contextos, tanto para o contexto em que essa pessoa está hoje, quanto para o contexto em que ela quer estar no futuro? Então, encontrar essa zona de intersecção daquilo que vai gerar valor tanto para você quanto para o negócio, eu acho que é uma boa sacada, é estratégico, sabe? Você entender qual é esse tema que fala com os 2 mundos, basicamente, sabe? Nossa, eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que isso abre tantas perspectivas, porque daí eu posso conversar com a minha vou pegar esse exemplo teu aí que você trouxe da Uhum, Kim Scott, né. Eu posso conversar tanto com a minha liderança, quanto com uma pessoa que cria cavalos, com uma pessoa que entendi, eu vou me beneficiar, né, eu vou ter uma isso. aprendizagem que vai fazer sentido para mim, eu acho que isso é super importante, né. Eu estava lendo aquele artigo da aprendizagem experiencial, também é super bom esse artigo também, não sei se você já leu esse artigo, que é de um professor, é de uma universidade da Espanha, ele é bem citado pela Nira Bessler lá, e ele fala disso, assim, que para uma aprendizagem ser significativa, ela precisa fazer sentido com o que lhe acontece. Então, se o grande plano da pessoa realmente é criar tipo assim: "Ó, a longo prazo eu vou viver na fazenda", né. Então, como liderança, como sei lá, como é que eu conecto isso com esse momento da vida da pessoa? Porque é só, né, é uma forma muito significativa dela aprender, por meio do que tá fazendo sentido para ela naquele momento, né. Então, eu acho super importante isso e aí a gente amplia repertório, a gente vai ter um monte de profissionais, amigos, colegas, referências, estudos, conteúdos, pessoas, experiências e redes, né, pensando na Sim, arquitetura de aprendizagem isso é do tudo. CEP+R, que ela vai poder acessar para construir uma biblioteca interna super massa para aprender como gerir uma fazenda e como ser um profissional melhor, né. Então eu acho que isso é muito legal também de borrar essa linha, né.
para o que E tem faz uma coisa sentido. também que e tem uma coisa também que eu acho que faz super sentido. Tem uma coisa também que eu acho que é importante também, e estando em recursos humanos eu vejo com muita frequência, é que muitas vezes a gente fala assim: "Ai, mas essa empresa não tem plano de carreira, mas o que que a empresa quer para minha carreira especificamente?", assim, tipo, gente, Total. so sorry, a empresa não é a empresa que tem que pensar na sua carreira, é você que tem que pensar na sua carreira, assim, a carreira é sua, não é da empresa. Ainda mais nos tempos de hoje, assim, tem até Uhum. números assustadores nesse sentido do número de empresas pelas quais as pessoas vão passar segundo os estudos atuais, mas mais do que a quantidade de empresa, o ponto é assim, onde que você quer estar? Será que o próximo passo que essa empresa consegue te oferecer é o que faz sentido para você, especificamente? Ou dentro desse contexto, beleza, não, o que eu quero é a minha fazenda no futuro. Mas será que tem alguma coisa que eu posso experienciar que vai me ajudar inclusive com isso? Beleza, mas, é você que estabelece o plano, porque o plano é teu, você que precisa entender assim: "Puxa, agora nesse contexto não faz mais sentido, o que eu preciso é buscar uma outra empresa". Tem Isso é muito um legal. amigo meu que é o grande sonho dele é abrir uma empresa de 7 pessoas, que ele quer uma empresa de baixa complexidade para É, eu fundar e achei para a gerenciar. especificidade do número ótimo, eu quero uma empresa de 7 É. pessoas. Mas para isso, o que ele faz? Cara, ele vai atrás de desafios multidisciplinares, assim, então ele já passou por áreas de expansão, de operação, financeiro, compras, porque o que ele quer é se habilitar em todas essas competências para ele poder ser um bom Ele vai ter fundador, que um bom jogar em CEO várias no posições, futuro. né. Exato. E aí assim, vamos pensar numa empresa tradicional, assim, não é muito a lógica da empresa, né, assim, tipo, a empresa vai pensar: "Ah, puxa, você é analista do financeiro, aí você vai virar especialista no financeiro", né, assim, e para ele não faz o menor sentido, assim, né, então entender que a carreira é tua e que você que, mais uma vez, tá no volante para dizer para que Isso lado aí. você vai virar, em qual velocidade, etcétera. E é Pode su ser que a empresa te ofereça: "Ó, tá aqui esse tanque de combustível que pode te ajudar naquilo que você quer". e é super legal isso que você trouxe também, porque se você for olhar a escolha de carreira desse teu amigo, tem muitas pessoas que vão dizer: "Nossa, eu quero ficar pulando de empresa em empresa, nada a ver", Áreas né. diferentes, não se encontra, né. Exato, o menino não tá se encontrando, né. E no fim, tudo que ele tá fazendo é se encontrar. É, o que que é o se encontrar, né. E eu acho que é isso que a aprendizagem autodirigida faz com a gente. Elas são ferramentas que nos ajudam a nos encontrar, a gente ir em direção de nós, né. Quando a gente está aprendendo, a gente descobrir aquilo que gera uma faísca na gente, né. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente criar esses ambientes, né, acho que a gente tem uma responsabilidade enorme como profissionais de aprendizagem dentro das empresas. Se nós não pudermos criar essa fagulha das pessoas irem em direção a elas mesmas, para mim não terá feito sentido, né, acho que para algumas pessoas pode fazer, também não critico, não julgo, mas para mim não faz sentido, né, do background que eu vim, da escola que eu vim da filosofia, então tem que tocar num lugar em que faça muito sentido para ela, né. Eu não lembro se foi não, né, em alguma formação que eu fiz, se foi na pedagogia da cooperação, assim, mas acho que tem uma coisa que as empresas não levam em consideração que, assim, cara, para você não ser você, você gasta uma energia Nossa! danada pra você não ser você. Assim, dá exige muito esforço você não ser você. Então, se a gente conseguir olhar para, puxa, como é que eu posso né, tirar essa casca para explorar todo esse potencial, né? Que é a grande pergunta-chave que todas as empresas fazem, é como é que eu coloco as pessoas certas nos lugares certos também, ao mesmo tempo, né? As empresas também estão pensando para Total. isso. Cara, se a gente olhar para isso, assim, qual que é o potencial que tem dentro dessa pessoa? Assim, eu estou tentando fazer com que essa maçã seja laranja ou eu estou colocando maçã para ser maçã mesmo, assim, sabe? Tipo, porque a maçã não vai dar suco de laranja, entendeu? Assim, e não tô. E aí aqui não é numa perspectiva determinista, assim, né? De tipo, nossa, Aham. porque a gente tá falando justamente sobre aprender e sobre se desenvolver. Então, mas o ponto é, ela quer ser laranja? Então, assim, se ela quiser, né, assim, aprender e desenvolver essas habilidades que podem levar ela, beleza, assim, mas isso está conectado com aquilo que ela quer essencialmente ou não tá, sabe? Não, lindo. Tami, que lindo pomar que a gente construiu aqui, né, falando. Eu queria te agradecer muito, como eu te falei, você é uma das minhas grandes referências, assim, e eu adoro ter uma grande referência próxima, né. Isso também tem muito a ver com a aprendizagem dirigida, em vez da gente ter também só as referências distantes, tipo a Kim Scott,
A gente também tem referências próximas, né, pessoas que estão tentando, como nós, que estão vivendo suas vidas, né, e fazer um cafezinho com essas pessoas, ter essa oportunidade de ter uma bela conversa como a gente teve aqui, me anima muito também. Te agradecer por tudo, minha amiga, por ter trazido aqui esses temas tão profundos. E aonde é que a gente te acha no LinkedIn? Quer deixar aí um recado, suas redes sociais, seu arroba? Boa. Tô tanto no LinkedIn quanto no Instagram, então no Instagram vocês me encontram como Tamires Viana, @Tamires Viana, ou Tamires Viana também no LinkedIn, tá bem fácil. Quiserem trocar, né, assim, sobre aprendizagem, sobre liderança, sobre gestão, sobre RH, eu agora estou muito num desejo de explorar cada vez mais, desenvolvimento baseado em skills, gestão baseada em skills, então tem sido o meu tema do momento, assim, no que eu tô mergulhando, então quem tiver aspectos, dúvidas, inquietações sobre isso, vai ser um grande prazer poder trocar junto. Queria agradecer também o convite, né, assim, é sempre um prazer trocar com você, a admiração é mútua, e acho que tem um aspecto muito legal, assim, de quando a gente tem né, assim, uma inspiração por perto, a gente consegue se reconhecer naquele processo, entender, assim, que, puxa, mesmo aquela pessoa que a gente admira tanto vive processos muito parecidos com a gente, e vai dando mais esperança, assim, sabe, vai dando esse sentimento, assim, de que é possível para todos, assim. É Acho isso que aí. essa é uma das coisas muito boas de ter alguém por perto que acende a tua luz e que brilha para você também olhar para essa luz e Isso. entender como é que você pode chegar lá, sabe. Lindo, maravilhoso. Muito obrigada, minha amiga. Siga o Muvuca Aprendizagem no LinkedIn, nosso arroba muvuca.aprendizagem também. Estamos lá para esses cafés digitais, aprendizagem dirigida, autodirigida, nos escrevam, viu, gente? A gente sempre responde, toma café mesmo, eu, Tamires, tá? Essa galera do podcast aqui, todo mundo ama café, então podem nos escrever. Super beijo, gente, até a próxima. Beijo, até, Tchau. gente.